Graça e paz a todos. Amados, uma pergunta para vocês. A vocês. Deus faz o ser humano pecar? Ele já falou que não. Todos nós sabemos disso. Mas a pergunta que eu vou fazer: Deus faz um pecador pecar? Repetindo, Deus faz um pecador pecar? Vocês notaram a diferença? Ele já é um pecador. Vou ler aqui e começar esse estudo com vocês no livro de Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 10, como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Romanos capítulo 3, versículo do 10 ao 18. Então, aqui o apóstolo Paulo diz que não tem essa de santinho, não. Todos nascemos pecadores. Não há um justo, não há quem possa buscar a Deus. O ser humano até tentou inventar a religião, que segundo os teólogos dizem, né, que religião é religar o homem a Deus, mas ele falou que é inútil. Aí vocês lembram lá, como é que isso também, então como é que essa ligação acontece? Lembra lá de 2 Samuel, versículo 14, capítulo 14, versículo 14, que Deus cria meios para trazer de volta aqueles que foram banidos da sua presença. Então é Deus. Não há ninguém que busca Deus. Não tem como. A gente pode tentar, mas não tem como. Então é algo divino. É Deus quem liga a gente a Ele. E não nós ligamos nós a Deus. Não tem como. Então, a pergunta é essa. Deus faz um pecador, como não há quem busca a Deus, é pecador. Pecar. Nós temos aqui, eu separei aqui, vou tentar, eu separei, meus amados, mas é tanto detalhezinho, porque é um assunto meio complicado da gente abordar, porque tem muitas pessoas que não compreendem, mesmo a gente explicando, tintim por tintim, vão achar que isso aqui é um ensinamento herético. Eu já comecei falando que Deus não faz ninguém pecar. Nós já nascemos pecadores. A pergunta é, Deus faz um pecador pecar mais ainda? Nós encontramos no livro de Isaías, capítulo 29, versículo 13, o seguinte: o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Então aqui a gente vê que é um falso cristão, que é um joio, é uma pessoa que está indo à igreja, que pode ter feito faculdade de teologia, pode ter um ministério há anos e anos, pode falar muito bem, fluentemente, pode falar o hebraico, o aramaico, o latim, o grego, ensina muito bem, mas ele não pratica aquilo que ele prega. Então aqui, repetindo, o Senhor diz, Deus diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Isso também nos faz lembrar pois virá um tempo que não suportarão a sã doutrina, buscarão mestres para ensinar aquilo apenas que agradam a eles e rejeitarão ao ensino verdadeiro.
que é 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 ao 4. Então, meus amados, mas por que aqui no livro de Isaías diz que a adoração do que me presta são feitos de regras ensinadas por homens? Vou ler para vocês agora Isaías capítulo 63, versículo 17. Senhor, por que nos fazes andar longe dos teus caminhos? Senhor, por que endurece o nosso coração para não termos temor de ti? Volta, por amor dos teus servos, por amor das tribos que são a tua herança. Vocês notaram, meus amados, que aqui no livro de Isaías, capítulo 63, versículo 17, ele explica Isaías, capítulo 29, versículo 13. No 29, versículo 13, diz assim, ó: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E tem a explicação por que esse povo só busca Deus exteriormente, mas por dentro não está buscando de todo o coração. Por quê? Porque é o próprio Deus quem endurece o coração deles. Olha só. Senhor, por que nos fazes andar longe dos teus caminhos? É Deus que faz eles não buscar o Senhor de todo o coração. E endureces o coração para não termos temor de ti. Volta, por amor dos teus servos, por amor das tribos que são da tua herança. Então, é o próprio Deus que endurece os corações. Endurece os corações daqueles que já têm o coração endurecido, porque todos somos pecadores desde que nascemos. Então, Deus faz o pecador pecar? Olha só a resposta. Isso nos faz lembrar o que, meus amados? Vocês lembram lá, que passou até na novela, recentemente, da Record, que o rei Davi, através das suas escolhas, eu até notei aqui, mas todos vocês já sabem disso, que através das suas escolhas ele resolveu fazer um censo para o povo. E Deus deu 3 escolhas para o rei Davi. E o rei Davi falou com o profeta: não, eu prefiro que ser castigado por Deus, porque o ser humano não é misericordioso, mas Deus é. Isso aqui está no livro de 2 Samuel, capítulo 24, no versículo 1. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1. Fala sobre o recenseamento e a sua punição. Mais uma vez, irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. Então aqui está afirmando que Deus incitou Davi a fazer o censo. O próprio censo que Deus depois vai recriminar Davi, que não devia ter feito. Olhem só, meus amados. O que eu quero dizer para vocês? Como é que a gente explica isso? O próprio Deus incitou Davi a fazer o censo. E vem no livro de 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, diz o seguinte: Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer o recenseamento do povo. Lá no livro de 2 Samuel 24, 1, diz que foi Deus que incitou Davi a fazer o censo. E em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, fala que foi Satanás. Então, meus amados, Deus não faz ninguém pecar. Esta é a prova. Mas Deus usa Satanás, que é o seu servo, é o cão na coleira de Deus, que Deus deixa ele ir até onde Deus permitir. Foi assim com Jó. O que Deus falou para Satanás? Não toque na vida do meu servo Jó. E obedeceu, feito um cãozinho. Vocês estão entendendo, meus amados? Deus não faz ninguém pecar, mas ele usa os seus para incitar o povo a pecar. Mas Satanás ele incita o povo a pecar porque ele já é pecador. Deus não pode incitar ninguém a pecar. Então, meus amados, vocês podem perceber que quando a gente estuda a Bíblia, nós temos que tomar muito cuidado para não nos precipitarmos a falar algo que pode vir a ser uma heresia. Então, para terminar, Deus faz alguém pecar? Não. A própria palavra diz isso.
Mas Deus usa Satanás para fazer com que aqueles pecadores pequem mais ainda. Porque é o próprio Deus que endurece os corações. E o que a gente pode tirar isso de proveito para nós? É mais uma lição que nós, aqui do canal Prisioneiros em Cristo, muitos aí clamam pela família, vocês não podem, não devem guardar mágoas, rancor, ódio do cônjuge de vocês. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15 ou 16, diz o quê? Que se o descrente quiser se apartar, deixe-o ir. Descrente. Ele não crê. Ele não crê. Mas vocês são os crentes, vocês são os cristãos, vocês são os que creem. Então vocês têm que entender isso. Deus endureceu o coração do cônjuge de vocês. Mas foi Deus que fez ele adulterar? Ou foi Deus que fez ele se divorciar? Não diretamente. Mas ele usou Satanás. Vocês estão entendendo, meus amados? Por isso que eu primeiro mostrei Bíblia para vocês não me chamarem de herético. Mostrando na Bíblia. Deus usa Satanás. Para isso que esse anjo caiu. Para servir Deus aqui na terra. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido direitinho. Se não entenderam, coloque aí nas mensagens, tá? Que a gente vai conversar. Tudo com muito respeito, tá bom? Fica os irmãos na paz de Jesus.